Olá, olá, meus amigos, sejam bem-vindos a esse super podcast dentro da plataforma Meu Médico Especialista. E hoje eu estou muito feliz, estou muito honrado, me sinto muito feliz mesmo. Hoje nós estamos gravando numa sexta-feira. Não foi fácil agendar com a doutora Juliana, mas até que enfim, graças a Deus, ela veio aqui. Doutora, muito obrigado pela sua presença. A gente já se conhece de uma longa data, né? Nossos filhos já estudaram junto há bastante tempo. E essa correria da agenda sua, né? Mas eu estou muito feliz. Eu que agradeço de estar aqui com você. Você está aqui hoje. Vamos falar um pouquinho da sua carreira. Uma carreira tão vitoriosa, né? Uma carreira tão assim que você construiu com tanto estudo, tanto empenho, tanta dedicação. Acho que as pessoas precisam saber um pouquinho, né, de tudo isso que você construiu ao longo desse tempo aí, tá bom? Pessoal, deixa eu apresentar a doutora Juliana para vocês. Doutora Juliana Cáceres ou Cáceres? Cáceres. Cáceres Pessini. Ela é ginecologista e obstetra. Ela é formada pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a tão famosa FAMERP, né? E a residência foi onde? Aqui também? Aqui também. Na FAMERP, dentro do complexo do HB. Sim. Isso aí? Então tá bom. Doutora, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessa tua trajetória, porque como é que foi, né? Vamos pensar assim, né? A doutora, com quantos anos hoje está a Marina? Marina tem 13 anos. 13 anos, então bloqueia. Qual foi a idade que você decidiu que você queria ser médica? 6 anos. Com 6 anos. Com 6 anos você pensou, vou ser médico. Como é que foi isso para você? Bom, eu sou de Ribeirão Preto, Tá. de uma família de advogados. Não tem nenhum médico lá, então? Nenhum médico. Tá. E na minha memória, eu lembro sempre que eu andava com uma ambulância debaixo do braço. Pode ser porque eu sou asmática, então eu tive uma infância que eu vivi muito dentro do hospital, porque eu tinha muita crise de asma. E acho que foi por isso que eu resolvi ser médica. Então, eu nunca pensei em outra profissão. Porque dos 6 anos eu já andava com uma ambulância e falava que eu ia ser médico. Então, para mim foi super natural. Quando eu fui prestar vestibular, eu não tive outra opção. Era isso que eu queria fazer. Então, você lá na infância já vinha já olhando tudo que, digamos, essa parte, quando deve ter sido uma lembrança afetiva, né? Uma memória afetiva. De repente, alguma coisa boa lá que você teve. E quando que você entrou na faculdade aqui? Então, você fez vestibular aqui, em São José do Rio Preto, e você veio para cá, passou na FAMERP. Eu passei na FAMERP em 1992 e me formei em 1997. Aí, logo em seguida, eu já prestei residência de ginecologia e obstetrícia e fiz, na época que eu prestei, eram 2 anos obrigatórios de residência e um opcional. Então, eu fiz os 2 anos, depois fiz o 3º ano opcional em reprodução humana, aqui também. E aí, quando eu acabei esse 3º ano, eu fui fazer um estágio em Barcelona, onde eu fiquei 4 meses. Legal. No Hospital São Paulo e Creu. E quando eu voltei, aí sim eu comecei a atuar. Então foram muitos anos de preparo. E quando foi a decisão na faculdade de ser ginecologista? Isso, por exemplo, quando você disse, com 6 anos você quis ser médica. Desde que você entrou na faculdade, você teve essa visão ou foi construindo isso ao longo do tempo? Não. Quando a gente começa a entrar no hospital, é muito comum você já saber se você vai querer fazer cirurgia ou clínica. Tá. Então, eu sabia que eu queria alguma coisa dentro do centro cirúrgico, porque eu sempre gostei de operar. Uhum. Eu sempre gostei, assim, desse mundo de cirurgia, que antes, né, a gente só vai passando. E no 5º ano, eu tive a oportunidade de fazer um parto. E foi aí que eu falei, é isso que eu quero fazer. E foi dali para frente? Foi dali para frente, então eu também só tive essa opção de fazer residência em ginecologia e obstetrícia. Foi assim que começou aí o meu amor pela ginecologia e obstetrícia. E ali você sai da faculdade e você já consegue passar já na prova de residência na FAMERP? Sim, eu passei já direto, né? Eu fiz a prova e já entrei.
na minha época, sempre a FAMERP foi muito concorrida, né? Sim. Mas eu consegui entrar, né? Não tive dificuldade, eu sempre fui uma boa aluna, vamos se dizer. E aí depois, quando eu voltei da Europa, eu comecei a trabalhar na Santa Casa, dando plantão, e eu trabalhei também... Já como ginecologista. Já como ginecologista. Enquanto eu estava lá, na verdade, me chamaram para trabalhar no posto. E aí eu lembro que eu estava lá, ainda minha amiga falou, olha, eu te arrumei um emprego, vem que você tem que assumir. Aí eu peguei e vim para trabalhar na prefeitura, que era um contrato feito vinculado ao HB na época, e comecei a dar plantão na Santa Casa. Doutora, e assim, como é que agora... Vamos falar um pouquinho dessa tua... quando você resolve ficar em São José do Rio Preto. Tem a ver, você já estudava com o seu esposo, doutor Reginaldo, nessa época. Quando é que foi essa história aí, né? Daqui a pouco a gente vai gravar o podcast do doutor Reginaldo, que também obrigado, Jesus, porque conseguimos furar a agenda dele. Também não é fácil, mas a doutora nos ajudou muito, né? De trazer ele aqui. E como é que foi isso? Então, quando eu voltei e fui dar plantão na Santa Casa, foi lá que eu reencontrei o Reginaldo, porque ele também formou na FAMERP, então eu conheci ele da faculdade. Sim. Mas a gente se reencontrou nessa época. E por que você não quis voltar a Ribeirão? Porque, olha, eu vou te contar que a minha história é engraçada. Pode contar, porque aqui nós estamos aqui para isso mesmo, vamos conversar. Quando eu fazia faculdade, eu saía do HB e passava em frente à Clínica Mulher. E falava, poxa, deve ser tão bom ter um pai e uma mãe médica, né? Porque aqui deve ser o pai, a mãe e o filho. E sempre no mesmo lugar, a Clínica Mulher? Sempre no mesmo lugar. E era naquela esquina Brigadeiro. E eu saía da faculdade a pé para descer pro meu apartamento, passava ali. Que ali era o caminho, né? E falava, olha que legal, deve ser o pai, a mãe e a filha. E eu não tenho uma família de médicos. E aí aconteceu. Deu ir dar plantão na Santa Casa e minha dupla de plantão era o Dr. Zé Ricardo Bertazzo, que é meu sócio, que é filho da doutora Reni e do doutor José. E aí, foi muito rápido. Eles me chamaram para trabalhar com eles e em 6 meses me chamaram para ficar sócia. A doutora Reni é uma das maiores referências, né, de ginecologia no estado, né? Porque ela era muito conhecida, né? Sim, ela foi a 3ª médica de Rio Preto. E ela que fundou a Clínica Mulher, que hoje está com 52 anos. Você conviveu com ela? Muito. A gente pode dizer que ela tinha uma visão, assim, fora do tempo dela? Muito fora do tempo dela. Porque vamos pensar que lá quando ela formou essa clínica, sei lá, na década de 80, 70, por aí, né? 70, 80. Porque essa doutora está formando... Isso aí, por aí. Sim. Já pensando numa clínica de mulher, porque isso não era comum, né, doutora? Não era comum. E ela era uma pessoa muito à frente do seu tempo. Eu acho que ela sempre tinha uma visão. E eu acho que o mais importante deles, que eu aprendi muito lá, eles sempre valorizaram muito o paciente. Então, é tudo pelo paciente. Então, é muito sério você ser parte da Clínica Mulher. Porque quando a gente entra lá, a gente responde por muita coisa. A gente é muita referência. É um legado, né? É um legado. Então, a gente tem que estar sempre tomando cuidado com as novas tecnologias, as novas técnicas, os novos modismos, porque realmente a gente tem um nome a zelar. Sim. Né? Não dá para simplesmente, tá acontecendo, faz. Não. Tem que ter estudo, tem que ter comprovação científica. Sempre. Sempre. Porque hoje a gente já passou de 57 mil pacientes atendidas. Umas usuárias ainda, lógico, outras já faleceram, outras virão ainda, né? Mas é um número muito expressivo. Nós podemos dizer que tem a avó, mãe e filha. Sim, com certeza. Isso nessa cadeia aí, com certeza, né? E como é que foi, assim, para você receber esse convite? Na época, foi da doutora Reni ou do doutor Zé Ricardo? Então, na verdade, na época que eu entrei na Clínica Mulher, foi em 2002... a doutora Reni tinha passado por uma cirurgia e eles precisavam de uma mulher para compor a equipe, porque estava só o doutor José e o doutor Zé Ricardo. E aí eles me convidaram para ir, no começo, dar essa assistência para o público feminino que preferia ser atendida por mulher. Sim. E foi muito rápida a minha adaptação, a gente se deu super bem, eu sou muito séria. E eu sempre me dei muito bem com o Dr. José,
Porque eu falo que a gente é muito parecido. Entendi. Eu acho que eu sou a filha dele em outra encarnação. Então, deu muito certo. E aí foi muito rápido. Eu nunca pensei em sair de lá. É? Eu entrei para ficar. E lá se vão quantos anos? 22. 22 anos de clínica mulher. Sim. Que legal, hein, doutora? Que história, hein? É. Mais de 57 mil pacientes mulheres, né, atendidas lá, né? E vocês viram... que assim chama mais a sua atenção? Você hoje como médica, e a gente conhece um pouco da sua história, sabe que você é médica, uma médica que gosta de gente, né? Hoje, assim, o que mais te move de continuar? Porque hoje a gente pode dizer que hoje você está com a carreira consolidada, né? Porque são 20 e poucos anos de profissão, mais, né? De formatura são quantos? Porque 25 já 25 de formatura, né? E depois tem a residência, ou seja, são mais de 20 anos de experiência já, né? Sim. Hoje, assim, o que continua te movendo a você estar lá entregando o seu melhor, mesmo diante de uma carreira consolidada? Eu acho que é a paixão pela medicina, né? E é esse olhar diferente que a gente não sabe até onde vai existir. Porque antigamente o médico, ele sempre, quando escolhia essa profissão, era uma vocação, uma doação da sua vida. Você sabia que você ia doar o seu tempo e a sua vida para o próximo. E eu acho que isso tem mudado muito. Sim. Então, eu trabalho por isso. Por, acima de tudo, pela paixão no que eu faço. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Entendi. E ao longo do tempo, quantas pessoas, né, já passaram por você, lógico, pela equipe toda, e quanta transformação, né? Quantas pessoas que foram ajudadas, né? Assim, você se recorda de algum caso, assim, que até esporádico, uma coisa assim, que parecia uma coisa boba, mas você falou assim, não, vamos ver isso aqui, volta aqui, deixa eu cuidar. Ou casos que se repetem, né? Alguns cases que se repetem, né? De umas coisinhas que parecem ser bobas, mas aquele olhar mais acentuado, fala, opa, tem alguma coisa aqui, e isso salvou a vida literalmente de alguém? Eu acho que a gente já passou por algumas situações assim, mas eu sempre me lembro muito de uma menina jovem que uma vez eu fiz um diagnóstico de um tumor raríssimo de fígado, porque enquanto ela estava na posição ginecológica, eu resolvi palpar o abdômen dela, que é uma coisa assim que não faz parte da rotina do exame ginecológico aí, mas a gente teve um olhar diferente e ela foi operada e hoje eu já fiz 2 partos dela, ela é uma adulta já. Que legal. E ela tinha 17 anos, um tumor raríssimo de pâncreas. Tem 100 casos descritos, ela foi para São Paulo e tal, e assim, ela me agradece muito até hoje, então é legal. E depois disso, já 2 crianças já nasceram, né? E como é que você... como é que você tem isso? Você acha que isso é uma coisa sua? Essa coisa de você estar ali? Lógico, existe o foco da consulta ginecológica, ok. Mas você acha que isso é uma coisa sua, dessa visão ampla? Você acha que você foi construindo ao longo da sua carreira essa coisa de não só olhar, digamos ali, aquele sangramento, o corrimento, aquela dor, mas olhar, peraí, tem alguma coisa extra? Sim, porque eu acho que a ginecologia, principalmente, é a clínica da mulher. Então, hoje não é assim, mas eu aprendi muito com a doutora Reni, principalmente, que a gente tem que ter um olhar muito amplo. Então, essa medicina integrativa que está na moda é a medicina que a gente sempre fez. Só que hoje as pessoas deixaram de fazer essa medicina e foram cada vez mais se especializando e deixando de ver a pessoa como um todo. Eu acho que em algum momento isso vai ter que voltar. Sim. Porque a sua paciente é o que ela come, o sono que ela tem, se ela bebe, se ela fuma, quais são os hábitos. Isso faz o indivíduo. Então, se a gente entender que a ginecologista, ela é a clínica, no último mês, eu fiz diagnóstico de 2 tumores de rim. Eu sou ginecologista, mas eu faço muito exames de imagem de abdômen, porque muitas vezes só eu que peço. Entendi. Então, é a oportunidade que eu tenho de fazer o diagnóstico, é quando ela vai lá uma vez por ano. Entendi. E é o caminho, né, doutor? É o caminho, com certeza. E outra coisa, você tem mais ou menos uma ideia de quantos nenéns já passaram pela sua mão aí, ou não tem mais? Não, eu não tenho. Sinceramente, eu não tenho.
Mas é muita gente. Muitos partos, muitos. Eu não consigo te falar. E assim, e daqui para frente, eu acho que com uma carreira cada vez mais consolidada, né? Eu acho que essa parte clínica, ela passa a ser uma coisa mais assim, talvez seja o futuro, né? Especialmente para você, Sim. Que você já hoje tem um consultório já consolidado, uma lista de espera, assim, muito grande, né? E qual vai ser o futuro dessa questão, na sua visão, da questão ginecológica mesmo? Vamos pensar o seguinte... Ontem eu falei isso, né? Eu não sei quem estava, acho que eu gravei um podcast, o Marcos não estava aqui ontem, eu não lembro quem eu gravei. Depois do Covid eu não fiquei bom da minha memória rápida, tá? Mas assim, hoje uma mulher de 50 anos, ela não é uma mulher velha mais. Exato. Uma mulher de 60 anos, ela não é mais uma mulher velha. Que a gente falava isso lá, tipo, na minha infância, né? Ah, aquela já é uma velha, hoje não é. Uma mulher de 50 anos, 60 anos, elas estão bem. Mas existe algumas coisas aí que, por exemplo, o próprio climatério, a menopausa. Eu acho que vai ser muito importante o papel do ginecologista nessa fase aí, digamos, dessas mulheres de 40 que estão entrando muito bem nessa idade, né, doutora? Porque existem mulheres de 40 e 50 hoje que são mais lindas, na minha visão, do que uma mulher de 20, algumas, né? Sim, com certeza. Eu acho que o envelhecimento, ele acontece, né? Todos nós vamos envelhecer, mas a gente pode envelhecer bem. Né? Então, essa fase da vida da mulher, onde você tem uma falência da parte reprodutiva, e é isso que a gente chama de climatério, né? Quando você tem essa transição da vida reprodutiva para não reprodutiva, ela pode ser muito bem cuidada. Sim. Então, acho que hoje o papel do ginecologista é muito importante nessa época. Porque hoje você teve a gente tem hormônios excelentes, você tem como orientar a alimentação, atividade física. Então, a mulher, ela tem que ser bem orientada para ela conseguir envelhecer bem, para a gente poder evitar osteoporose, doenças do coração. Então, eu acho que o acompanhamento de uma ginecologista que tem essa visão ampla é muito importante. Top. Doutora, a gente está esse próximo mês... será o mês de outubro, que é um mês conhecido como Outubro Rosa, né? Lógico que a gente sabe dessa campanha de conscientização, mas a conscientização, ela é diária, né? Principalmente da mulher. O quanto que isso muda na vida da mulher quando ela consegue fazer esses exames de rotina? E no Outubro Rosa, antigamente só falava de câncer de mama, hoje o câncer de colo de útero também, eles faz parte dessa mesma campanha. O quanto isso muda na descoberta antecipada, na antecipação, o quanto isso é importante. Você que está lá no dia a dia, você vê o quanto isso é fundamental, esse diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce muda tudo, né? Porque hoje a evolução está muito... foi muito importante para o tratamento, principalmente do câncer de mama, que hoje eu tenho pacientes que tiveram diagnóstico há 20 anos, 25 anos e estão super bem. Sim. Então, eu acho que mamografia é uma coisa que deixa a mulher estressada. Eu fiz a minha mamografia faz 15 dias, então, enquanto a gente não vai lá, faz e fala, ufa, tá tudo bem, é uma realidade, mas a mulher acima dos 40 anos tem que fazer mamografia todo ano. Então, é muito importante essa conscientização. E em relação ao colo do útero, a gente sabe que hoje o maior causador de câncer do colo do útero é um vírus, o HPV. E agora acabou de sair uma vacina, né, nonavalente, que é uma vacina que protege contra 9 tipos. Então, nós estamos muito esperançosos que daqui 1 ou 2 gerações, talvez a gente se veja livre do câncer de colo do útero. Que beleza, hein? O problema é que ainda existe um custo, né, para essa vacina chegar a toda a população, né? Principalmente a população mais carente. Então, a quadrivalente já é dada pelo SUS. Então, qualquer menina pode tomar essa vacina entre 11 e 13, 11 e 14 anos, mas a nonavalente ainda não é uma realidade, mas com certeza logo, logo vai ser.
Que bom. E essa questão de quanto de fizer o acompanhamento, de estar lá, o acompanhamento ginecológico, seja anual, isso evita muito problema, né? Muito problema. Eu acho que toda mulher tem que ir ao ginecologista uma vez por ano, porque às vezes é com a detecção precoce que a gente pode mudar o rumo da doença, né? Você pode realmente ficar curada. Um câncer de colo do útero inicial ou uma lesão pré-câncer, ele pode ter tratamento realmente curativo. Muito bom. Doutora, tem duas perguntas, duas situações que eu sempre abordo aqui quando eu estou com um convidado. Ainda mais uma convidada tão especial como você. Se hoje a Juliana, que está nessa fase já com uma carreira consolidada, que com 25 anos de formação, fosse dar um conselho ou voltar lá no início, quando saiu da faculdade, ou falar alguma coisa para Juliana lá de trás, o que você falaria? Por exemplo, foi tudo bem, deu tudo certo, top, fizemos o caminho certo, ok. Ou, nossa, poderia ter, sei lá, feito outra coisa, ou não também, mas o objetivo aqui não é nada de coisa ruim, mas uma coisa boa. O que você falaria para você voltando lá, saindo da faculdade ou saindo da residência? Agora eu sou ginecologista, eu tenho um título como especialista. Você vai trabalhar muito, mas vai valer a pena. Que legal. Então valeu a pena, né? Valeu a pena, com certeza. Eu sou feliz no que eu faço. Eu trabalho muito, mas eu gosto. Isso é ótimo. Eu gosto. Doutor, e assim, o quanto você acha que fez a diferença para você o título de especialista? Ainda mais hoje, que você sabe que hoje nós vamos o Brasil vai formar mais de 40 mil médicos por ano e nós só temos 12 mil vagas de residência. Fez toda a diferença. Eu acho que eu não consigo entender, eu não consigo me ver saindo da faculdade e exercendo a profissão sem passar pela residência. A residência é como se você tivesse que começar tudo de novo. Porque, na verdade, é na residência que você tem a maturidade, que você começa a ter a maturidade, né? Porque eu aprendo até hoje. Sim. Eu acho que eu ainda sei pouco, porque a medicina está mudando tanto. Então, que a gente tem que estar sempre preparado para aprender. Então, eu acredito que é fundamental a residência. Eu atendo muitas estudantes e eu falo para todas elas, não saia pensando em ganhar dinheiro. Saia pensando em concluir a sua formação. Top. Doutor, e tem mais... Antes de eu fazer a última pergunta, né, que eu falei que tem sempre duas, eu preciso te fazer mais uma. Só para a gente fechar esse tema aqui. Com relação à sua especialidade, hoje, assim, o que você enxerga para o futuro da sua especialidade? Em termos assim, para onde você acha que caminha? Hoje, por exemplo, tem muita a parte de tecnologia entrando, né? Para onde você acha que vai? E já emendando nessa pergunta, o quanto foi difícil para você ser uma cirurgiã num meio tão dominado por médicos, né? Por homens? Porque hoje é mais fácil. Quem está entrando agora, vocês já desbravaram muito, né? E como foi isso lá atrás? Olha, eu acho que eu sempre tive uma tranquilidade no sentido de não precisar provar nada para ninguém. Então, eu ficava muito confortável quando as pacientes tinham alguma insegurança. Elas sabiam que eu sempre operaria com os meninos, né? O Dr. José e o Dr. Zé Ricardo. Então, foi tranquilo, porque eu nunca me senti na necessidade de provar. Eu sempre me senti capaz. Então, eu acho que para mim, foi natural. Mas a gente sabe que existe essa dificuldade, se você é sozinha, você sempre, mas é a doutora que vai operar. Então, eu já escutei, doutora, mas o doutor vai junto? Eu falava, vai, tá tudo bem, pode ficar tranquila, porque eu sempre fui tranquila com isso. Eu acho que quando você sabe da sua capacidade, você também não precisa toda hora ficar provando. Sim. Você tem tranquilidade em relação a isso, e aí você faz o seu trabalho se provar por si só. Muito bom. Doutora, e agora eu quero te fazer essa na verdade, não é uma pergunta, é só um momento. Imagina, nós estamos gravando isso aqui, vai para o YouTube.
teoricamente, vai ficar para sempre. Tá gravado, né? O YouTube tá lá, esse material vai ficar por um bom tempo. A gente consegue ver materiais aí de anos atrás, né? E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para sua filha, pensando que ela lá no futuro, ela vai ver. O que você falaria para ela daqui 10 anos? No dia que ela baixar na hora que ela, por curiosidade, fala assim, ó, eu vi minha mãe, quero ver minha mãe. O que você deixaria gravado para ela, pensando que um dia ela vai ser uma profissional, se ela vai ser médica ou não, né? Eu falei da idade dela, porque 13 anos é aquela idade de 14, que eles já começam a querer pensar em alguma coisa, né? Deixa gravado aqui, registrado, o que você quer falar para ela, para um dia ela assistir e falar, nossa, que legal, minha mãe falou isso para mim. Marina, eu vou deixar gravado aqui o que eu te falo às vezes. Eu espero que você encontre na sua vida alguma coisa que você goste de fazer, assim como eu gosto de fazer o meu trabalho. Bom, aí, Marina, porque quem faz o que gosta... É mais leve. É feliz, né? Porque o dinheiro é consequência, né, doutora? Com certeza. Se você pensar só nele, ele não vem. Isso, e eu acredito, eu vou falar o meu pensamento, tá? Eu acredito que isso mudou muito na medicina, né? Porque o que acontece? Como foi vista como uma profissão de sucesso, uma profissão que há um ganho diferente, né? Então as pessoas buscaram muito, mas muitas vezes sem ter a vocação. Você concorda? Eu concordo. Lógico que a gente sabe que algumas pessoas conseguem se sustentar, sim, mas muitas vezes isso não se sustenta, é passageiro. Quando você busca só o retorno financeiro. Alguns têm esse propósito, mesmo sem a vocação, e conseguem, mas muitos são passageiros, não ficam, né? Eu acho que é importante a gente estar na memória das pessoas que a gente trata. É um agradecimento, é alguém que vem e fala muito obrigada, você salvou minha vida. Isso aí não tem preço. Só vai entender isso quem um dia sentiu alguém te falando isso. E faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Bom, pessoal, doutora, obrigado, viu? Você ter vindo aqui. Esse assunto poderia ir mais longe, mas eu vou gravar com o doutor, depois tem mais gravação hoje. Mas já foi aqui um desbloqueio total. Ela já está convidada, que esse daqui é do médico especialista. Aí tem outro podcast meu, que é o Cast que Salva. Lá a gente pode abordar muito mais tratamento de doenças, muito mais assim sobre a profissão mesmo, os resultados, e eu já quero te fazer esse convite para você voltar aqui. Combinado. Tá fechado? Eu que agradeço estar aqui com vocês. Obrigado, doutora. Bom, pessoal, eu tive o prazer de estar aqui com a doutora Juliana, ela que é ginecologista. Depois nós vamos deixar o Instagram dela aqui, vocês sigam, vejam lá o conteúdo dela. Legal? Obrigado, até a próxima.